nunca me senti menos por ser mulher. Como eu te falei, eu trabalhei em mercado financeiro, eu era a única mulher na mesa. Então tinha alguns momentos de você passar estresse, eu falava assim, eu não, tipo assim, de dar problema com o chefe te mandar naquela época, 2 telefonadas na mesa, assim, né, mercado. Na minha época era pregão ainda. Se fosse hoje, não poderia nunca acontecer isso. Mas daí eu segurava uma pedra assim, não posso chorar, eu sou a única mulher da mesa, não posso chorar. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e a nossa convidada hoje é Ana Oliva Bolonha. Ela é presidente da Astra e da Japy. As duas empresas são brasileiras e produzem itens para casa, como assentos sanitários, espelhos e armários. O portfólio conjunto tem mais de 7 mil itens. Em 2022, elas faturaram juntas cerca de R$1 bilhão. Ana, seja bem-vinda. Mari, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Sempre um prazer, tá? Bater um papo com você. Obrigada, querida. Ana, você às vezes brinca que você é a rainha do assento sanitário, né? Por que esse título? Ai, gente, esse título veio de uma reportagem, né, há um tempo atrás, quando a gente atingiu um faturamento aí super relevante, porque realmente a gente é líder de assento sanitário na América Latina. Então, e na verdade a Astra veio desse histórico, né? Ela era uma marcenaria que produzia itens para banheiro e ela foi para a transformação de plástico, era uma marcenaria que virou uma indústria de transformação de plástico com assento sanitário. Então a gente fazia assento sanitário de madeira e meu avô, inspirado numa boia de criança, né, dessas de piscina, teve a ideia de fazer um assento sanitário soprado. E aí a gente veio ganhando mercado, né, e a gente se tornou líder da América Latina de assento sanitário. Então eu zero me incomodo de ser chamada de rainha do assento sanitário. Pelo contrário, tenho muito orgulho da origem do nosso negócio. Legal. E hoje o assento sanitário, ele é o carro-chefe das empresas? Ele na verdade, como você comentou, a gente tem hoje 7.300 itens nas linhas, né, entre Astra e Japy, mas o assento sanitário, sim, é um dos nossos carros-chefes. A gente tem vários outros itens na linha, a gente tem banheiras, acessórios para banheiro, a nossa linha é muito vasta, UD, né, utilidades domésticas, a gente tem uma linha muito forte de acessibilidade. Somos bem assim inovadores nesses produtos, mas o assento sanitário continua sendo super relevante. Hoje em dia também a gente tem uma linha muito importante que é a parte de vasos de jardinagem na Japy, que a gente exporta para muitos países, para mais de 30 países e representa assim bastante do nosso faturamento. A gente vê às vezes acho que principalmente no exterior, né? Mas vídeos que mostram aqueles vasos assentos sanitários super tecnológicos, tem botão, tem luz, tem música, acho, tem controle de temperatura. Vocês têm produto desse tipo? Consideram entrar nesse tipo de produto? Acho que tem espaço para esse tipo de produto aqui? Mari, a gente já tentou trazer assim, né? Porque a maioria desses produtos eles são importados, não tem muitos fabricados aqui. Até recentemente eu estive em Xangai, na feira na Kitchen Bath, e a gente anda pela feira, é incrível, porque assim, a feira inteira era esses assentos e louças super ultra tecnológicas. Eu acho que tem uma questão cultural nisso, né? Eu acho que tem um mercado, aqui no Brasil tem, mas é um mercado pequeno, porque tem uma questão cultural. A gente vê muito isso na Europa, vê também nos Estados Unidos, mas até menos que na Europa. Mas assim, olhando, eu acho que é uma tendência, mas existe uma questão cultural que nós, como líderes de assento sanitário, estamos lançando esses produtos agora no ano que vem, mas eu ainda não espero um superfaturamento disso. Tem algumas empresas, alguns concorrentes que têm, mas a representatividade nas vendas ainda é baixa, porque ele é um produto caro, né, perto dos outros. E os importados que tem hoje aqui no Brasil, que são as empresas, as marcas importadas, que tem algumas empresas que representam aqui no Brasil, eles são extremamente caros. E tem uma questão cultural da parte de higiene, sabe? Aquela duchinha que sai de baixo ali do assento. Então, tem a questão do assento aquecido. A gente está num país quente, né? Um país tropical. Então, são necessidades que são diferentes. Mas, por exemplo, no Japão, muito. Você só vê esse tipo de assento. Na China, eu fiquei impressionada, porque a feira inteira era de assento tecnológico.
E no Brasil, você falou que de qualidade, de preço, né? Mas em termos do que o brasileiro gosta, o que vocês entendem que o brasileiro gosta, por exemplo, de ter no banheiro dele, enfim? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão querendo cada vez mais ter um banheiro bonito, né? Tipo assim, a pandemia fez as pessoas olharem mais para dentro de casa e a gente pensa num conceito de sala de banho. Então você tem que ter o assento, você tem que ter a banheira. Eu digo banheira, obviamente, é para um público mais elitizado. Banheira não é um produto barato. Mas as pessoas estão pensando no conceito de sala de banho. Eu acho que isso é uma tendência. Então você tem a banheira, você tem o espelho, você tem o acessório, você tem a lixeira. Então eu acho que isso é uma tendência que veio assim. As pessoas na pandemia começaram a olhar mais para dentro de casa. Todo mundo quer estar num ambiente bonito, né? E aí você tem que fazer as duas coisas. Como você ficar bonita, ser acessível e continuar atendendo as necessidades do consumidor, né? Tornando a vida do consumidor mais fácil. E a gente brinca que a nossa linha é tão grande, a gente já teve vários slogans na empresa. Mas um que eu acho super forte, assim, é o Astra mora na sua vida. A gente já teve Astra, sua casa merece, porque a gente tem uma linha muito vasta de produtos e provavelmente todo mundo tem um Astra em casa. Seja na válvula da descarga, o mecanismo da descarga normalmente é nosso, a gente fabrica e a gente fornece para as outras empresas também. Provavelmente você tem alguma coisa Astra em casa, seja um assento sanitário, seja um armarinho de banheiro, seja uma lixeira, seja uma linha de UD, um escorredor de talher, um rodinho de pia. Então a gente tem uma mangueira no jardim. Então, por isso que eu falo, assim, mora na sua vida é um slogan muito forte na gente. A gente preza muito pela qualidade, pela praticidade e por tornar a vida do cliente mais fácil, né? E, obviamente, com um design e com um preço acessível. Você falou sobre essa coisa de ter querer ter o banheiro bonito, né? Assim, tem essa preocupação de trazer informações de design, de ter uma coisa mais estilizada na casa da pessoa e sem necessariamente a pessoa ter que ter contratado um arquiteto, sem ter um custo tão grande, assim? Sim, a gente tem vários conceitos do faça você mesmo, né? Até o próprio vaso da Japy, esse que a gente fala que a gente exporta muito, foi um conceito americano que veio, que era o faça você mesmo. A gente tem uns vasos, são vasos de polipropileno, né? De plástico, que eles parecem, imitam cerâmica, imitam cimento e são super leves, porque americano é o faça você mesmo. Então você tem um produto, por exemplo, a gente tem vasos na Japy que são de design assinado, são do Osvaldo Meloni. A gente tem um outro designer incrível que está assinando umas peças pra gente que vamos lançar na Revestida, eu não posso falar agora quem é, mas... Quer dizer, eu até posso dar um spoiler, o Rodrigo Otaki vai assinar uma linha pra gente incrível de móveis de rótulo moldáveis. Então, assim... que as pessoas querem um produto bonito. A gente tem uma linha de vasos que eu sou apaixonada, que chama Angra, eu tenho na minha casa em Jundiaí, enfim, que são maravilhosos, dá pra fazer horta, dá pra fazer tudo. Então as pessoas querem um design de forma popular. Eu acho que é possível você levar um produto bacana, bonito, que seja acessível às pessoas, né? Não precisa ser aquela obra de arte maravilhosa, cara. O Rodrigo Otaki é uma pessoa que defende muito isso, inclusive... a popularização do design, né? O Philip Stark também tem esse conceito. Então, a gente se importa muito com isso, de ter um produto bonito, que seja de qualidade boa e que seja acessível. A gente acredita que quanto mais pessoas puderem estar em contato com isso, eu acho extremamente democrático, né? É uma democratização de design. Então, a gente está fazendo vários movimentos nessa parte, tentando melhorar. Na verdade, eu falo que a gente é uma empresa que é eternamente insatisfeita, né? Eu sou uma eterna insatisfeita. Eu acho que sempre dá para fazer mais, dá para fazer melhor. E eu acho que essa inquietude traz também algo, né, que é do nosso DNA, que é a inovação. Porque quando você tem essa inquietude, você estimula as pessoas a trazerem inovação, a produzirem, a se reinventarem, a inventarem. E essa questão do design eu acho extremamente importante. Eu acho que as pessoas querem cada vez mais terem coisas bonitas e acessíveis dentro de casa. Legal. E quais são os focos de vocês para os próximos 12 meses em termos de investimento? Para onde está sendo o olhar de vocês?
Mari, eu acho que a gente tem um olhar constante para essa questão tecnológica, de máquina, de produtividade, porque é algo que veio do meu avô. Meu avô era engenheiro, cara de tempos e métodos, de custo. Então, a gente está o tempo inteiro tentando melhorar nosso processo produtivo. Esse ano a gente teve um investimento muito grande, tanto na parte de máquina como a reorganização das unidades. Então, o ano que vem, né, para os próximos 2 anos, a gente está com um projeto de unificar todas as unidades. Esse ano a gente teve um investimento de 50 milhões para melhorar as nossas plantas fabris, né, falando nesse conceito de unificar a unidade, melhorar eficiência, eficácia. A gente comprou, assim, adquiriu um software que melhorou em 30% a nossa eficiência de lançamento de produtos. A gente consegue lançar os produtos 30% mais rápido do que a gente lançava. Como eu te falei, a gente é uma empresa inquieta que está o tempo inteiro querendo inovar. Então, acho que nos próximos anos, a gente está com uma questão também de muito trabalho interno, de people, de mindset, nessa parte de inovação. Estamos com vários projetos estimulando todas as equipes, todos os funcionários a participarem dos projetos de inovação. E eu acho que aí para os próximos 2 anos a gente vai ter uma mudança grande aí nas unidades fabris, principalmente tentando melhorar a eficiência, eficácia, tentando unificar todas as unidades numa única unidade em Jundiaí. Legal. E em termos de lançamento de produto, tem algum segmento novo que vocês pretendem entrar em breve? Enfim, algo que vocês estão Mari, eu acho agora? Que um lançamento quente agora que a gente já está garantido, a gente já está assim com Feicom e Revestir o ano que vem praticamente fechada. E na Revestir a gente vai ter lançamentos muito bacanas na parte de móveis de rotomoldagem. Então vão ser móveis de design assinado e que vem aí para surpreender todo mundo. Eu acho que vai ser uma inovação super legal. O que é rotomoldagem? Rotomoldagem, desculpa, gente, eu falo como se as pessoas entenderem. Rotomoldagem é um processo produtivo, que é o processo que a gente faz os vasos. Como é que eu vou explicar? São plásticos, né? E é um processo específico. Ele é difícil porque você não vê os acabamentos, assim, você não pode deixar que apareça onde entra o plástico e ele sai, as emendas. Então é um processo que precisa de moldes complexos e que você tem algumas limitações de modelagem mesmo em função do processo, mas é um processo extremamente interessante no que diz respeito à rapidez, eficiência e qualidade. Então, esses moldes de rótulo, eles aguentam muito o tempo. Eu tenho em casa também área externa, a gente tem os puffs do Osvaldo Meloni já lançados, são os puffs assim que para área externa são fenomenais, tem já cadeiras, poltronas, e vem coisa muito legal por aí. É um móvel de plástico? É um móvel de plástico. Que vai sem emenda. Chum. Põe ali e sai inteiro sem emenda. É incrível. É um móvel de plástico que chique, é isso? Chique, bacana. E cool, né? E além de tudo leve. Você consegue colocar em qualquer lugar você mesmo, sem precisar de alguém, uma empresa de toneladas pra... E é o que a gente abriu a unidade na República Dominicana para atender mercado... América Central, Estados Unidos e Europa, para facilitar a logística de exportação também. A gente abriu uma unidade na República Dominicana da Japi para fazer esses processos aí desses vasos incríveis. Vocês consideram entrar numa concorrência mais forte assim no mercado de móveis? Eu acho que é muito específico isso, Mari, porque são móveis de área de jardinagem, são móveis que... Eu não vou entrar em concorrência, por exemplo, com móveis de madeira, é um outro mercado, mas é um mercado de garden, né? Então é um mercado que a gente está explorando e que a gente acredita que tem muito potencial. E só para entender, Astra e Japi são empresas separadas, elas têm portfólios diferentes, como que é? Então, na verdade, nos últimos 2 ou 3 anos eu fiz uma mudança assim radical de estrutura, de governança, de diretorias, enfim. A Astra e Japi são empresas separadas, temos estruturas societárias diferentes, mas a gente tem uma força de vendas muito forte, né? Porque a gente acaba atuando no mesmo segmento. A Japi, além desses vasos, ela tem linha de metais, de louças, de cubas, de ferramentas. Então a gente atua também no material de construção. E o que acontece? Pensando na nossa força, né, no nosso poder de barganha com o fornecedor,
tanto com o cliente, quanto com a nossa força de vendas, que hoje a nossa força de vendas é através de representantes de vendas. A gente tem hoje em dia multicanalidade, né? O Omnichannel, enfim, a gente está em todos os canais, mas ainda a nossa grande diferencial são os representantes de venda. Então, eu fiz uma mudança radical na gestão e eu unifiquei as diretorias. Então, eu tenho diretorias comuns, porque a nossa força de venda é comum. É algo inédito, eu acho, não sei se existe isso no mundo. É um jeito, eu falo que é o modus operandi Ana de ser. Mas, e tá dando super certo. Super certo. Mas são estruturas diferentes. Por exemplo, eu tenho equipe de vendas da Astra e tenho equipe de vendas da Apis, mas as diretorias são a mesma. Então, o meu diretor de RH, o meu diretor comercial, o meu diretor industrial, eles são os mesmos, diretor financeiro. Que eu acredito que a gente consiga trabalhar de forma... Eu acho que as duas empresas unidas ficam mais fortes. E uma pode beneficiar a outra. A Japy é super forte em exportação, então eu posso dar força de exportação na Astra através da mesma estrutura. A Astra tem um poder maior de clientes aqui, eu consigo trabalhar as duas empresas junto, entendeu? Eu acho que uma pode dar força para a outra. Mas são empresas distintas. E como que você avalia o momento do mercado de itens para casa hoje? É um mercado que está crescendo? O mercado está numa retração? Mari, a gente observa muitos números de mercado, né? Esse ano, a projeção era meio para o mercado, porque a gente se considera até itens para material de construção e acabamento, itens de casa. A projeção não era boa esse ano, mas a gente cresce, né? Se for pegar a nossa média aí dos últimos 5 anos, com exceção da pandemia, que a gente teve um descasamento aí de oferta e de demanda, que no final a gente acabou crescendo muito mais, porque teve uma demanda reprimida que depois veio com tudo, então a gente teve um recorde de faturamento e de resultado também durante a pandemia. É engraçado, né, que a gente fala assim, achava que ia quebrar, aquela loucura, lockdown, etc e tal, e foi um momento positivo por causa dessa questão das pessoas olharem para dentro de casa. A gente está crescendo, né? A gente cresceu esse ano, a gente vai crescer, aí vai fechar o ano com mais ou menos 9, 10% de crescimento. Então, eu olho meu histórico aí dos últimos 5 anos, com exceção da pandemia, que a gente cresceu mais, eu tenho uma média aí de 10% ao ano. Então, eu, por exemplo, projeto para o ano que vem pelo menos 10% ao ano. A gente espera aí uma melhora do setor econômico com queda de taxa de juros, com alguns planos de incentivo para a população, e eu acredito que a gente vai conseguir crescer. Então, a gente está crescendo, nós estamos crescendo. Eu acho que o mercado de material de construção não está nesse ritmo, mas a gente está crescendo. E você falou um pouco sobre essa coisa do comportamento das pessoas na pandemia, né? Você acha que, observando o comportamento do consumidor de vocês, teve alguma mudança de comportamento que se perenizou, mesmo depois da pandemia? Algo que vocês percebem que continuou, assim? Eu acho que essa questão do olhar para dentro de casa, né? As pessoas a gente vive num mundo muito corrido, né? A questão muita gente em trabalho híbrido, algumas funções e algumas áreas dando essa oportunidade do trabalho híbrido, né, de home office, tudo isso faz a pessoa ficar mais em casa. E quando você fica mais em casa, você acaba olhando para coisas que você não olha. Então, por exemplo, um assento sanitário. Você não dava bola, você esperava quebrar o assento sanitário para trocar. Né? Não é um item de reposição frequente, de alto consumo. Mas, de repente, a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, eu quero minha casa mais arrumada, mais bonita. Eu acho que isso tende a melhorar, né? E eu acho que tem isso muito a ver também com o poder de compra da população. Porque é questões de itens básicos de subsistência, né? Se a pessoa está bem, ela vai olhar para os itens da casa. Se a pessoa não está bem, ela vai ter que dar prioridade para comida, para outros itens de consumo, né? Com uma inflação alta, você tem que escolher melhor o que você vai colocar dentro de casa. Mas eu acho que esse olhar para dentro de casa, esse cuidado com as coisas de casa, eu acho que é um ponto que veio na pandemia e que veio para ficar. E vocês também têm uma fábrica na República Dominicana. Isso, a gente né? acabou de inaugurar esse ano, é fresquinha. E por que produzir lá? É mais barato? Qual que é a... Mari, a gente escolheu uma zona franca, então eu tenho alguns benefícios, obviamente, por estar numa zona franca, por exportação, pela questão da facilidade. Meu produto vaso, ele é um produto grande, né? Uma facilidade de exportação, tanto para a América do Norte como Europa, né? Eu estar na localização da República Dominicana, eu consigo chegar mais rápido. E como eu falei, é um produto volumoso, então eu facilito o frete, né? Barateio o frete. E por estar na Zona Franca. A República Dominicana é um país muito sério
e eles trazem, assim, muitos incentivos. Então, assim, tudo que a gente quis fazer lá, a gente teve, assim, apoio e tudo muito sério. Então, foi um lugar, assim, que a gente está muito feliz de estar trabalhando. Estamos começando a trabalhar. A ideia é transformar 40 toneladas de matéria-prima ano lá. A gente já começou e tá assim, por enquanto a gente tá com assim, uma situação super positiva. Eu sou a Maria Ribeiro, muito prazer. E eu tô indo com os outros. Eu amo, que as pessoas acham que você e Paulo Lavigne namoraram. Todo o Brasil acha. Eu, Hélio Caetano. Eu só gosto de fazer filme quando apareço no trailer. Festas de galera jovens, loucas e tal. A Júlia tá dizendo que ela não vai no meio, gente, porque ela tem... O que você tem? Meiofobia. Acabou em 2006. Amor, a gente tá velha assim. A música Baila Comigo, eu toco. Você tá de sacanagem. Não. Eu só sou amiga da Amora por causa da cozinha dela. Eu acabei de fazer a unha, eu vou cagar minha unha toda, hein? A gente tá agora no meio da Mata Atlântica. A gente parou no andar errado. Pedro Bial quer trabalhar. Caralho! Esse é um programa sobre obra, na verdade. A gente erra. Não é um cachorrão, é um programa sobre cachorros. A gente não terminou uma unidade de assunto. Deixa eu só terminar esse. O programa é assim. Eu quero ser invasiva. Eu quero expor. Mexeu com você, mexeu comigo. Eu sou Márcia Goldschmidt. Amor! Querido! Não. Não. Sim. Toda quinta, às 5 da tarde, no YouTube de Universa e no canal UOL. E vocês trabalham bastante com plástico, né? Esses vasos, por exemplo, são plástico e muitos dos outros itens que vocês trabalham também são plástico, né? Como que vocês lidam com a questão de pegada de carbono, reciclagem? Então, na verdade, a gente começou uma medição agora. Nós temos pactos assinados com a ONU, né? A gente assinou o Pacto Global da ONU. Agora, não sei se eu te faço isso no ano passado, mas a gente assinou recentemente. Então, a gente tem algumas metas e assinamos, enfim. E uma das questões é essa questão da emissão de carbono, né? Então, tem tanto a parte de caminhões, de transporte, então você tem que ver quanto que você emite de carbono. Então, a gente está contratando serviços para isso. E a gente começou com uma medição de gases do efeito estufa na transformação de plástico, para a gente mensurar a questão de carbono, dos créditos de carbono e como melhorar esse processo. O plástico é um produto como é que eu vou dizer... As pessoas falam muito do plástico, né? Mas eu sempre friso e faço questão de falar que o problema não é o plástico. O problema é a educação. É o descarte do plástico. É o descarte dos descartáveis, né? Meu produto não é descartável. Não é um produto que eu uso e jogo no rio ou no mar. Não vou furar, não vou entupir o narizinho das tartarugas com um canudinho. Então, eu acho que é muita questão da conscientização da forma do descarte. Então, o que é mais prejudicial? Você lavar um copo 10 vezes... com detergente ou você descartar de forma correta um copo de plástico. Então, tem esses pontos que eu até sou um pouco... às vezes até um pouco... Isso pode causar um pouco de polêmica, porque é um assunto polêmico, né? Mas a gente faz nosso papel. A gente tem vários produtos de linha de PCR, que é de produto pós-consumo, né? Plástico pós-consumo, que é linha de reciclado. A gente tem o plástico verde, que também é super ecologicamente correto. Emendando nisso, né, até essa linha nossa de PCR, que é o plástico reutilizável, né, de pós-consumo, a gente tem uma linha super bacana com o projeto social Amigos do Bem, com a ONG Amigos do Bem, que são reconhecidos internacionalmente, até a Alcione Albanese, que é a fundadora, ela estava na ONU há uns 3 semanas atrás, falando sobre o projeto, sobre essa questão da transformação, né, que ela consegue transformar vidas. Enfim, a gente tem uma linha com o licenciamento da marca do Amigos do Bem, desses produtos de PCR que são ecologicamente corretos, que a gente reverte diretamente das vendas, vai direto para o projeto. Então, a gente tenta fazer nosso papel, obviamente, acho que a pauta ESG é uma pauta super em alta. Eu costumo brincar que a gente é ESG muito antes da sigla existir, que eu acho que era uma coisa do meu avô tinha essa preocupação muito grande com o environment, com todos os stakeholders, com a parte social,
Eu brinco que ele era o capitalista mais socialista da face da Terra. Ele sempre teve uma preocupação muito grande com o entorno, com a comunidade, enfim. Ele acreditava muito no papel social da iniciativa privada. Então, a gente está nessas ações há bastante tempo. E, obviamente, depois de assinar um Pacto Global da ONU, a gente tem um relatório ESG e a gente trabalha fortemente para atingir as metas, enfim. E você falou, o PCR é o plástico... Pós-consumo. É um plástico reciclável. É um reciclado já? Reciclado. Ele já foi usado antes? Já foi usado antes e você reutiliza. E essa coisa da reciclagem, tem uma grande dificuldade aí de conseguir fazer a cadeia funcionar, né? Sim, é muito difícil a questão a política reversa, né? A logística reversa. É super difícil. Por exemplo, no meu caso, é mais difícil ainda porque meus produtos são baratos. Então, quando você coloca uma logística reversa nesse processo, fica inviável, né? Por exemplo, você arrecadar os itens para trazer, porque são produtos baratos. E a hora que você coloca o frete de arrecadar de tudo isso é super complicado. O custo não vai pagar. E a gente vê isso mundialmente, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem muito para desenvolver, mas mesmo nos países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, você apresentar um produto reciclado, né, com um material reciclado, é mais caro que um produto tradicionalmente produzido pelas matérias-primas virgens. Em questão de logística, etc e tal. E de volume, né? E o americano não paga $1 a mais por um produto ecologicamente correto. Eu realmente espero que um dia esse mindset mude no mundo, né? Europa, eles são muito mais conscientes nesse sentido. Mas é super difícil você entrar nessa questão, porque a logística reversa é complexa, né? É mais fácil quando os materiais têm um valor agregado mais alto. No meu caso, que meu valor agregado individualmente de produto é mais baixo, são produtos mais baratos, é difícil viabilizar. Mas a gente tenta. E na sua visão, qual que é o principal entrave para o crescimento da indústria hoje no Brasil? Você, como representante da indústria. Mari, a indústria, eu acho que a indústria é um mercado... Você precisa muito de eficiência, você precisa de mão de obra. Como eu te falei, mão de obra, eu acho que hoje em dia, para mim, uma das grandes, assim, é algo que vem na minha mente, assim, como uma das grandes preocupações para o futuro. O que eu não consigo, por que eu não consigo crescer mais? Eu tenho uma dificuldade de mão de obra muito grande. E aí, visto, você volta para a base, né, para a educação. Então, hoje em dia, eu acho que... E não sou só eu, tá? Eu acho que tem diversas empresas que têm essa questão. Mas a indústria, como eu falei, essa parte do sistema tributário é algo que dificulta, né? Porque as margens da indústria as margens da indústria são apertadas. Então, você tem que ter muita eficiência. Você tem que ter, assim, uma estrutura de custos muito firme, muito real. Você tem que ter uma produtividade altíssima. Você tem que ter uma mão de obra qualificada. E eu acho que hoje em dia a grande dificuldade para a gente está sendo mão de obra. Mão de obra eu acho que é um dos pontos de dificuldade para nós. Fora todas as outras coisas, mas eu acho que a questão da mão de obra é algo que tá pegando. E você assumiu os negócios da família, né? O seu avô que fundou, né? A Japy, que, enfim... A Astra também foi ele? Também. Meu avô foi um dos fundadores das duas empresas. Na Astra ele tinha outros sócios também. E ele foi fundador. Na verdade, ele faleceu em 2014. Eu sempre estive envolvida com ele, mas antes de assumir, eu passei por diversas áreas. Eu trabalhei no mercado financeiro, eu tive loja. Ele até me deu uma loja quando eu tinha 17 anos para eu entender que... Um mega privilégio. Entender que as coisas não eram fáceis na vida. Então, assim, você vai entender uma contabilidade desse tamanhinho para depois entender uma contabilidade maior. Aí eu aprendi o quanto era difícil ganhar dinheiro na vida. Então, eu passei por diversas áreas. Passei por instituição financeira, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em banco, trabalhei fora. E depois eu vim, mas eu sempre estive com ele. Então, o processo da sucessão foi assim... eu que toquei, né, com o apoio do meu irmão também, que meu irmão fica na parte imobiliária, eu fico mais na parte industrial e financeira, a gente que coordenou esse processo de sucessão, mas meu avô foi o fundador, sim, e a gente coordenou a sucessão e graças a Deus está indo tudo bem.
E você assumiu esses negócios jovem, né? Foi. E é um setor bem masculino, né? Então, jovem, mulher. Queria entender se você sofreu algum tipo de preconceito. Mari, eu acho que no princípio eu era super nova. Eu passei por situações, eu não sei se eu era mulher ou se era porque eu era nova, mas eu fui muito testada, sabe? Foi, tipo assim, ela vai espanar. Porque acho que tinha outras pessoas que gostariam de estar na posição que eu tô, enfim. Mas, eu não sei, eu nunca me... Isso é uma coisa assim que é até delicada de falar também, mas eu nunca me senti menos por ser mulher. Como eu te falei, eu trabalhei em mercado financeiro, eu era a única mulher na mesa. Então, tinha alguns momentos de você passar estresse, eu falava assim, eu não... Tipo assim, de dar problema com o chefe te mandar naquela época 2 telefonadas na mesa, assim, né, mercado. Na minha época era pregão ainda. Se fosse hoje, não poderia nunca acontecer isso. Mas daí eu segurar uma pedra assim, não posso chorar, eu sou a única mulher da mesa, não posso chorar. Isso foi um momento assim. Mas na sucessão, eu não sei se foi pelo fato de... Mas eu nunca me senti menos por ser mulher. Eu não sei se foi pela educação que eu tive. Mas eu acho que isso não é uma realidade, obviamente, nas empresas, nessa inclusão, essa questão de liderança. Eu comentei já com você, eu acredito muito no potencial da mulher. E que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, a gente lá dentro da empresa, talvez por eu ser mulher num cargo de liderança, eu tenho um olhar diferenciado para isso, até porque eu sou mãe, né? Então, tem alguns projetos que fazem parte da minha gestão que realmente tenham sido realizados pelo fato de eu ser mulher e ter essa visão mais holística. E eu acho super importante para todas as empresas ter essa diversidade, porque isso traz inovação, traz mindsets diferentes. E eu acho que esse mix da diversidade é muito positivo para as empresas. Então, talvez eu tenha um olhar mais apurado para isso, pelo fato de eu ser uma mulher em cargo de liderança. Mas assim, Ana, passei por situações, por eu ser jovem, por eu ser mulher. Claro que eu passei, quem vai falar que não? Mas assim, eu nunca me senti menos por ser mulher. Pelo contrário, eu acho que a gente é mulher, a gente é... Meu marido que brinca, né, que a gente é polvo, que a mulher é multifacetada, muito mais que o homem. Não menosprezando os homens, pelo amor de Deus, eu valorizo a capacidade de todos. Mas a mulher, de manhã, ela tá às 8 da manhã no escritório, ela já deu o café da manhã das crianças, já levou pra escola, já resolveu o almoço, jantar, já foi pra ginástica, já tá arrumada, maquiada, fazendo 50 milhões coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem um mindset diferente. Então, eu acredito muito na questão da diversidade e dá condição de cada um exercer sua potência. Então, eu acho que a questão da diversidade traz potência. Acho que isso é fundamental. E como que é essa questão de lideranças femininas dentro da Astra e da Japi? Enfim, incentivo para maternidade? Mari, a gente se tornou empresa cidadã, acho que já faz, eu não lembro nem quantos anos, mas então a gente dá aí licença maternidade de 6 meses para as mulheres, licença paternidade de 20 dias para os homens. A gente tem um projeto muito legal na empresa que chama Projeto Renascer, que a gente fornece orientação parental, todo o apoio de médico, psicólogos, desde a fase da pessoa que ela resolve ser pai e mãe, até quando a criança tem 10 anos de idade. Então tem todo o environment, tem uma plataforma muito legal que chama Bloom Care, que é uma plataforma que começou como orientação parental. A gente foi uma das primeiras empresas a aderir. Hoje em dia tem muitas empresas aderindo, porque realmente é muito positiva na questão de você abraçar, né? A empresa deve abraçar a família do funcionário. A gente acredita muito nisso, que as empresas podem e devem dar essa estrutura para o seu funcionário, porque a gente acredita que os pais que estiverem trabalhando lá, tranquilos, com uma plataforma, por exemplo, disponível de orientação parental, desde para lidar com SOS de birra, de medicina, e a criança está com febre, preciso para o hospital, não preciso para o hospital, você tem lá a enfermeira até 9 da noite. A gente evitou muitos casos de ida ao hospital desnecessárias com questões pediátricas. Então a gente dá todo um suporte da orientação parental e de saúde, plataforma de saúde, desde a época que a pessoa resolve ter um filho. Então isso você dá uma segurança para o funcionário. Você sabe que a mãe que está lá, que a mulher que quer ser mãe, ela sabe que ela pode engravidar, que o lugar dela está lá, que não é a maternidade, porque acho que muitas mulheres deixam de voltar a trabalhar pós-maternidade.
Então, quando você se sente abraçado pela empresa, então, por exemplo, até há uns 2 meses atrás, a gente efetivou uma menina que estava, assim, recente para parir, praticamente. Então, gravidíssima, subimos para cargo de gerência e ela vai tirar a licença maternidade dela e ela vai voltar ao lugar dela, vai estar lá, com a estrutura para ela poder. Tem salas de lactação nas unidades Fabris, então a mãe pode parar no meio da fábrica, ir lá tirar o leite, armazenar o leite, depois tem como mandar para a criança, levar para a criança. Então você dá um suporte. E quando você dá esse suporte, eu acho que a potência das mulheres vem. Eu defendo muito a questão de capacidade, as mulheres podem estar onde elas quiserem, basta quererem e terem o suporte. Então, quando você dá esse suporte, as mulheres têm condições de crescerem e de se desenvolverem. E como que é a proporção de mulheres hoje na empresa e nos cargos Hoje em de dia eu liderança? falo, a indústria de material de construção, gente, eu sou uma indústria fabril, de mão de obra intensiva, é uma indústria muito mais masculina. Mas depende da unidade nossa, você vai, por exemplo, na Astra 3. A Astra 3 tem, sei lá, 80% de mulheres. Hoje eu estava rodando pela fábrica para tirar fotos do Outubro Rosa, que a gente estava toda de rosa, todo mundo de rosa. E aí eu comecei a falar, gente, só mulher. Eu falei, gente, o pessoal vai achar que eu sou preconceituosa com os homens, mas não é. Mas hoje em dia, sendo uma indústria de construção, a gente tem 30% da nossa mão de obra feminina. E a gente está com o objetivo aí de chegar até o ano que vem com 40%. Sendo uma indústria extremamente masculina, a gente está numa indústria de material de construção. É um número que não é ruim, Mari. É um número bom. Qual